E a gente volta a falar sobre eleições municipais, porque falta pouco mais de um mês para o pleito, né? E aí o Tribunal Regional está alertando sobre a importância da presença do eleitor nas urnas. Nas últimas eleições, 2022, mais de 39 milhões de brasileiros deixaram de votar. Isso representa, gente, 20% do eleitorado, um percentual alto que pode definir até uma eleição, não é isso, Daniela Secom, ao vivo conosco? Bom dia, bem-vinda. Exatamente. Está marcado já no seu calendário aí de casa, dia 6 de outubro, no primeiro turno, 27, se tiver segundo turno aí na sua cidade? Espero que sim, porque o seu voto ele é muito importante, além de um direito, ele é quase que um dever de todo cidadão, pensando no seu país, agora no caso municípios, né? A gente pensa na administração da nossa cidade, dos recursos, saúde, educação, infraestrutura. É muito importante que você faça esse ato de cidadania, vá votar, para depois poder cobrar também e para entender como é que funciona a administração aí do seu município. Como você comentou, na última eleição, em 2022, a gente teve uma abstenção bastante alta, mas só não foi maior do que em 2020, durante a pandemia, onde o comparecimento foi de 76%, ou seja, a gente teve uma abstenção acima dos 24% em todo o estado, o que preocupa bastante. E aí a gente conversa agora com o TRE, né, que é o Tribunal Regional Eleitoral. O diretor-geral Gonçalo está aqui comigo. Diretor, por que essa abstenção ela acontece? Quais são os fenômenos que levam a ela? Bom dia. Bom dia. São vários motivos. Nós temos alguns com característica geográfica, que é a disposição física onde esse eleitor está. Nós temos alguns que são de características socioeconômicas, como faixa de renda, grau de instrução, também tem a ver com a idade, e esses fatores têm algum impacto ainda junto a isso, deve ser acrescido a crise de representatividade que alguns eleitores têm em relação à política e também o próprio descrédito na política. A gente comentava há pouco que no primeiro turno essa abstenção ela costuma ser menor. É uma característica também. Normalmente, no primeiro turno, o comparecimento é um pouco maior do que no segundo turno. E também tem um outro fator: mulheres votam mais do que homens. Para diminuir essa abstenção, né, para evitar que ela aconteça, porque, como a gente comentava, é muito importante que todo mundo vá votar, 20% é um percentual que pode decidir uma eleição, com certeza. Quais são as ferramentas que as instituições, como o TRE, por exemplo, utilizam para incentivar que o eleitor vá às urnas? O primeiro é o esclarecimento, a informação, a difusão da informação. Por quê? Todo voto conta, voto não tem idade, voto não tem grau de instrução, e a eleição é decidida voto a voto. Aquele que tiver mais ganhará o direito de representar aquela comunidade por 4 anos. Então, o que importa mesmo é votar, porque se você não votar, você está dando o poder para aqueles que votaram de decidir por você. Outra coisa que é interessante, o importante é votar em candidato ou em partido, quando se trata de voto em legenda, para vereador, por exemplo, porque o voto em branco e o voto nulo apenas registra a sua presença, não tem nenhum efeito na eleição. Com relação a quem trabalha, estuda, tem algum afazer efetivo no dia da eleição, que é no domingo, geralmente, tem como falar com o chefe, pedir a liberação? É um direito dessa pessoa mesmo? É um direito e um dever. Ele é constitucional, onde todos têm esse direito, esse dever de votar. Então, no período da votação, das 8 às 17, ele tem que encontrar um momento, conversar com o seu empregador para poder ir votar. Algumas categorias têm esse direito previsto em lei. Por exemplo, os agentes de segurança, pessoas que estão envolvidas com o processo eleitoral, inclusive têm a prioridade de votar. Obrigada, Gonçalo, pelas informações. A gente segue sempre falando de eleições, porque elas estão batendo na porta. E você de casa não tem desculpa para não comparecer, viu? Precisa ir às urnas, fazer a sua escolha e garantir a sua representatividade, né? O seu direito como cidadão. Eu volto ao estúdio.